No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, hoje não vai ter receita, mas eu quero falar sobre a importância da hidratação de sementes, tá? O passo seguinte da hidratação é a germinação, que a gente pode ou não fazer. Mas hidratando a gente já vai ter bastante benefício. Por quê? Porque boa parte dos grãos, das sementes, elas têm fitato ou então oxalato, né? Que são chamados de antinutrientes. É uma proteção natural, né, dos grãos, das sementes, só que eles impedem a absorção dos nutrientes pelo nosso corpo. Então, aqui eu tenho feijão preto, ervilha seca, que agora tá bem molhada, né? E feijão carioca. Então hoje eu vou cozinhar isso aqui na panela de pressão. Então eu deixei de molho, eu costumo deixar 24 horas de molho, trocando a água várias vezes, tá? Mas recomenda pelo menos 8 horas. Por exemplo, coloca de noite para cozinhar pela manhã. Eu gosto de deixar um pouquinho mais, porque eu acho que vai saindo mais um pouco. Às vezes a gente vê que tem uma espuma, né? Então são esses ácidos saindo. É importante que a gente faça a troca da água, porque senão começa a fermentar, tá? E aí não vai ficar legal você consumir o grão, ele também vai mudar o gosto. Se onde você mora é muito calor, bota água e coloca na geladeira. Vai correr o risco de passar mais tempo? Coloca na geladeira. Aqui onde eu moro é frio, né? A gente tá no inverno, então não tem essa necessidade, mas a troca da água é importante. Outra coisa que é importante, que é no caso, principalmente assim, grão de bico, os feijões e também a ervilha, elas absorvem muita água, né? Então o que que acontece? Quando a gente coloca de molho, o grão vai absorver a água, tanto é que ele vai crescer, né? Ele vai crescer comparado. Vou até demonstrar aqui. Aqui eu tenho esse grandão, ele demolhado, ainda não deu 24 horas, e esse ele é o seco, tá? Então vê que ele foi inchando com a água e com isso ele vai liberando os antinutrientes e ele vai ficando mais próprio por consumo. Imagina que assim, a gente não sabe quanto tempo esses grãos estavam armazenados, né? Se a gente comprar eles em pacotinho, mais ainda. Então, esse aqui ele é um feijão orgânico, né? Eu comprei ele na feira. Então, acho que ele tinha em torno de uns 3 meses, né? Seria bom, assim, na alimentação viva, se fala que quanto mais fresco tiver o alimento, mais prana, mais energia ele tem e a gente vai absorver essa energia consumindo o alimento. Então, quando a gente coloca assim, hidratando, né? A gente remove essa água, a gente não vai usar essa água aqui para cozinhar, né? A gente vai remover toda ela e lavar bem os grãos. A gente, com esse processo, a gente faz como se acordasse o grão, né? Então a gente tira aquilo que vai impedir a absorção dos nutrientes e a gente deixa os grãos e as sementes com muita vitalidade. Esses outros aqui, eu quero mostrar também, uma que eu gosto muito de comparar, é a amêndoa. Veja a diferença, amêndoa seca e ela hidratada. A amêndoa é a que eu mais percebo a diferença no sabor, sabe? Ela fica realmente com, sabe aquele óleo de amêndoa assim, doce? É o gosto que fica quando a gente come a amêndoa assim, tá? Esses grãos aqui eu tenho a linhaça, né? Tem um vídeo específico da linhaça e outro da chia, né? Porque essa aqui, diferente, a gente não vai descartar a água, a gente vai manter porque ela vai formar um gel, tá? Então, essas aqui são coisas que eu consumo crua. Aqui tem a semente de girassol, né? Que eu vou fazer hoje um molho vivo com essa semente. Então, aqui a gente vai fazendo com que a semente vá se abrindo, né? Soltando aquilo que não é legal, que ela precisou para se proteger na natureza, mas que agora a gente quer ela com a máxima vitalidade. A gente quer quando a gente consumir esses alimentos, a gente quer nutrir muito nosso corpo com essa energia, com essa vitalidade das sementes. Então, assim, só fazendo um resumo, o que, que é interessante, o que, que a gente pode. Eu digo pode porque, assim, é mais interessante, né? Mas aí você também vai adaptando na sua rotina. Então, assim, ó, todos os feijões, né? Ervilha, tipo aqui, ervilha seca, né? Os feijões, as lentilhas, né? Seja aquela lentilha rosa ou então a lentilha aquela marronzinha, meio esverdeada. O arroz integral também. Aveia em grãos, trigo em grão.
castanhas do Pará, castanha do caju, nozes, né? Na alimentação viva, a gente utiliza muito essas oleaginosas, semente de abóbora também, né? Além da chia, da linhaça. A chia e a linhaça, se a gente for fazer uma quantidade maior para vários dias, elas germinam aqui, né? Na própria água. Então tem um processo que a gente pode, posterior, que eu comentei, que é germinar. Por exemplo, esse semente de girassol, eu posso escorrer, deixar ele no ar, e ele vai, se eu deixar mais aqui algumas horas, como aqui tá frio, talvez ele não chegue a germinar, mas se fosse mais no calor, ele iria germinar mais fácil, tá? Então, quanto mais germinado, mais vitalidade. Isso quer dizer que ele tá com realmente a vitalidade de criar mais vida, né? De depois vir um broto e seguir com o processo de vida que é natural. Lembrando que no caso, assim, castanha de caju, é mais comum a gente encontrar ela, entre aspas, torrada, né, gente? É vendida como torrada, mas na verdade o processo que é feito é fritura, né? Ela é frita e depois ela vai para um desidratador para remover um pouco daquela gordura. Então eu recomendo sempre que se compre ela crua. Se você quiser, dá uma torradinha, né, em casa, numa panelinha, numa frigideira ou no forno, mas cuidado para não torrar demais. E o legal é porque aí você já tem a crua para quando quer fazer leites vegetais, quando quer fazer queijinho, né? Aqui no canal tem receitas de fazer o queijo, inclusive de fermentar. Então, assim, cada semente tem um tempo, né, para deixar hidratando, mas em geral a gente recomenda assim, pelo menos 8 horas, tá? Se você for deixar mais tempo, troca a água. Quando a gente vai fermentar alguma coisa, a gente até pode deixar umas 6 horas, né? Tipo, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, que a gente faz algumas receitas fermentadas. A própria fermentação, ela já ajuda nesse processo também, né? Deixando com bastante enzimas digestivas. Então, é interessante. Lembrando que essas sementes que absorvem muito a água, é importante que tu ponha bastante água. Aqui só tem uma xícara, não vai dar pra eu mostrar aqui, né? Mas tem só uma xícara de feijão e ele cresceu muito. Então, assim, eu coloquei, sei lá, uns 2 dedos a mais de água, algumas horas depois já não tinha água sobrando, né? Então tem que o quê? Tem que vir colocar mais, porque onde ele vai liberar esses antinutrientes? Nessa água. Então não adianta botar pouquinha água e também não adianta, na hora de cozinhar, botar essa água junto na panela, tá bem? Então é isso, lembrando, né, de aos pouquinhos você vai começando, parece ser muito detalhe, assim, mas utiliza essa regra de deixar 8 horas, né, coloca de noite para usar de manhã, por exemplo, ou de manhã se você vai, sei lá, cozinhar à noite, cozinhar ou consumir, no caso das coisas que você vai consumir crua, né, e lembrando que também, assim, ó, a gente, por exemplo, essas amêndoas, né, eu posso deixar ela com água. Eu também posso escorrer, deixar ela secar bem numa peneira e deixar na geladeira, tá? Ela não vai ter uma durabilidade muito grande, porque ela absorveu água, então ela vai ficar com a possibilidade de mofar, por exemplo. Se você for levar para um lanchinho, por exemplo, e deixar num lugar abafado, ela vai mofar, não vai estar própria para consumo, então é importante deixar ela refrigerada, tá? E ela pode, enfim, compor saladas. O legal é, dentro do possível, manter ela crua, né? Mas mesmo assim, mesmo o processo já de... Mesmo que você vai cozinhar com os feijões e as lentilhas, lentilhas e ervilhas, você já removeu esses antinutrientes que muitas vezes também dão gases, né? E impedem a absorção dos nutrientes. Então a gente às vezes está consumindo, né, ferro, está consumindo proteína e tudo, mas muitas vezes o corpo não está em condições de absorver porque tem esses antinutrientes, tá bem? Então, eu espero que vocês reflitam sobre isso e aos pouquinhos possam incluindo, né, esse hábito na vida de vocês. Não tentem de uma vez só fazer tudo, vão fazendo aos poucos, né? E, enfim, se vocês tiverem dificuldades ou tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários que eu respondo em breve, tá bom? Muito obrigada por assistirem.